Repertório. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A visão que eu vou trazer aqui para vocês sobre repertório é diferente de tudo que eu já ouvi na internet, de tudo que eu já vi sobre esse tema, sobre esse assunto. Muitas pessoas falam: adquira repertório, adquira conhecimento, estude mais, leia mais, etc, etc, etc. E isso é o óbvio, já foi dito. Você deve estudar mais, você deve adquirir mais conhecimento, você deve se tornar mais inteligente, você deve se tornar mais sábio, você deve se tornar mais sagaz na tomada de decisão. Tudo isso nós já sabemos. Só que conhecimento por conhecimento não vai mudar a sua vida. Se você quer construir o futuro que você deseja, se você quer alcançar os seus sonhos, você precisa adquirir um conhecimento que te permita tomar boas decisões e executar bons comportamentos dentro do teu contexto que vão fazer você chegar lá onde você quer chegar. E não é qualquer tipo de conhecimento que vai fazer com que você, dentro do seu contexto, tome boas decisões. É o conhecimento certo. É o conhecimento que você sabe aplicar no teu ambiente, no teu contexto de vida, dentro das tuas possibilidades. Isso sim é ser inteligente e é adquirir conhecimento. Porque ler por ler não vai mudar a sua vida. Não vai fazer você se desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Não vai fazer você se destacar. Por quê? Porque cada ser humano, e eu já afirmei aqui em outros vídeos, cada ser humano, inclusive tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Cada ser humano está inserido dentro de um contexto de vida, dentro de uma caixa, e essa caixa, essas diferentes caixas, têm diferentes oportunidades e possibilidades. As possibilidades que eu tenho na minha vida não são as mesmas possibilidades que você tem na sua vida. Além disso, o maquinário mental funcionando, o meu maquinário mental é diferente do seu maquinário mental. Então, a forma como eu vou ver o meu próprio contexto, analisar o meu próprio contexto, perceber as oportunidades, tomar decisões, será diferente do seu, porque você tem outro maquinário mental. Você fabrica ideias de uma outra forma. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo nesse canal. Eu falo principalmente sobre desenvolvimento profissional. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na bio pra vocês. Eu sempre falo isso e eu acho que na maioria dos vídeos eu esqueço de deixar o meu Instagram aqui na bio. Eu vou deixar nesse vídeo meu Instagram aqui na bio. Constantemente no Stories eu trago conhecimento sobre comportamento humano, sobre tomada de decisão, sobre consciência, como o nosso cérebro processa informações. Diariamente nos stories eu tô lá mostrando como eu estudo, como eu faço e como eu tento tomar boas decisões dentro da minha vida que me façam construir o futuro que eu quero construir e me tornar o tipo de pessoa que eu quero ser. Então, caso você queira me acompanhar, eu vou deixar aqui embaixo. Se ao final do vídeo você gostar, ele for útil para você, também deixa o like e se inscreve porque vai me ajudar muito. Então vamos lá. Eu já dei uma palhinha no início do vídeo, mas aprofundando um pouquinho mais agora, o repertório bom não é repertório que você adquire porque o seu influenciador está lá lendo, adquirindo. Você quer ler um livro porque a pessoa que você acha o máximo e a mais inteligente está lendo. Isso não é a forma mais eficaz de você utilizar o conhecimento para subir de nível na sua vida. Você precisa adquirir repertório, é importante você adquirir mais conhecimento. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não processa nada no vácuo. Sempre que você lê um novo livro, sempre que você aprende um novo conceito, uma nova definição, sempre que você pega uma visão de algo que você antes não tinha, que você não pensava dessa forma,
Sempre que você adquire um repertório, uma nova visão de mundo, um novo conhecimento, esse novo conhecimento que entra, ele se associa a ideias já existentes que você tem na sua cabeça. Ele se associa a informações precedentes que você teve acesso e que você guardou na sua memória. Ele acopla o novo com o antigo. Muitas das vezes, quando o nosso cérebro faz esse acoplamento, ou de duas, uma. Ou ele vai tentar acoplar e associar ideias e vai perceber que as ideias antigas, que informações antigas que você absorveu e deu por certas, deu por verdadeiras, não são verdadeiras ou não são da forma que você acha que seriam. Então, ou você vai, através de um novo conhecimento, desmentir conhecimentos antigos que você deu por certo, porque você vai ver que estava errado nas suas ideias, ou quando quando o seu cérebro fizer esse acoplamento de velhas informações com novas informações entrando, elas vão casar muito bem, elas vão se unir e você vai criar uma teia mental, uma teia de explicações sobre o mundo, uma teia de explicações sobre um conhecimento maior. Você vai adquirir um novo insight, um entendimento profundo que só é possível pegar esse conhecimento profundo quando você acopla essas ideias. Vejam a importância de você adquirir repertório. Ou você vai perceber que o que você achava que era verdadeiro e que o modo como você via o mundo, na verdade, não é dessa forma, porque quando você tentou acoplar, houve uma dissociação. As ideias não estavam se batendo, não faziam sentido, não estavam sendo coerentes. Por quê? Porque quando você adquiriu esse novo conhecimento, esse novo repertório, você criou uma explicação, uma nova explicação na sua cabeça. E essa nova explicação na sua cabeça não bate com a explicação antiga que você tinha criado na sua cabeça. Porque nós somos verdadeiras narrativas ambulantes. Nós criamos explicações, historinhas na nossa cabeça que fazem sentido e que utilizamos para pensar sobre todas as entidades à nossa volta. Então, ou você vai perceber essa dissociação, e aí você alcança um próximo nível, porque você passa a ver o mundo de uma forma que antes você não via, porque você criou uma nova explicação. E você passa também a se relacionar com esse mundo, a responder frente a esse mundo de uma nova forma, que antes não respondia. Ou você vai conseguir acoplar as informações, acoplar o conhecimento e alcançar um entendimento ainda mais profundo sobre as coisas. Porque a nova explicação que você criou, ela complementa e aprofunda ainda mais a explicação antiga que você tinha. E isso é muito importante, porque aqui é o momento em que você passa a ver, a detectar possibilidades, oportunidades que antes você não conseguia detectar, que antes você não conseguia perceber, porque você ainda não tinha adquirido esse novo conhecimento, esse novo repertório e não tinha acoplado ele às informações antigas que você já tinha adquirido. É como se elas estivessem incompletas. Então, a partir de agora, então, depois desse novo repertório, você passa a se tornar mais sagaz, você vê oportunidades de crescimento, oportunidades de atuação, oportunidades de tomada de decisão, de formas de se viver, de formas de se pensar, de formas de solucionar problemas que antes você não conseguia ver. Você passa também a detectar
falhas que antes você achava que nem eram falhas. Assim, isso pra mim, você passa a construir, você passa a ser capaz de produzir, de construir soluções muito mais eficazes a partir desse novo conhecimento que você absorveu. Soluções que, se não fosse esse novo conhecimento, você não seria capaz de produzir. Porque produzir boas soluções exige repertório, exige que você pense, exige que você seja analítico, exige que você seja crítico. Quanto mais você estuda, melhores soluções você é capaz de construir para os problemas que te aparecem. Melhor você consegue driblar as adversidades, melhor você consegue lidar com elas quando você não pode moldá-las. E um outro ponto de adquirir repertório, que assim, esse pra mim, eu peguei esse insight há uns poucos meses. Eu tô lendo ainda o livro O Pensamento Lateral. Esse livro é muito bom, já falei sobre ele aqui no canal, nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre ele. Eu tenho produzido esses últimos vídeos justamente por causa do livro O Pensamento Lateral. É um livro muito bom. E a principal contribuição desse livro para mim foi que o autor mostrou muito claramente como que o nosso cérebro é muito bom em criar padrões. Muito bom em criar padrões, em criar polarizações e tender a levar a nossa visão de mundo só por um lado, só para um caminho, polarizar muito a tomada de decisão, a visão de mundo, a forma de se pensar. Nosso cérebro, ele cria muitas ideias dominantes. É esse o termo que o autor utiliza. Nós temos diversas ideias dominantes, premissas aqui dentro da nossa cabecinha que foram construídas de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências de vida. O que passamos, o que aprendemos, o que sofremos, criamos essas premissas, essas ideias e enraizamos elas e achamos que só é possível ver o mundo através da lente que foi criada a partir dessas ideias que se fixaram aqui na nossa mente. Isso é uma polarização. Só que quando você adquire mais conhecimento, o conhecimento, ele abre a sua visão, ele abre os seus olhos para te mostrar que há muitas possibilidades, há muitas facetas de um mesmo objeto, há muitos lados da moeda, não só um. E aí, quando você for tomar uma decisão que seria tomada através de uma lente totalmente polarizada, que é a tua visão de mundo e a tua forma de pensar, as tuas ideias dominantes, uma vez que você adquire mais conhecimento, a sua tomada de decisão não vai ser influenciada somente por essa visão, por essas ideias dominantes. Por quê? Porque você adquiriu mais conhecimento e o conhecimento te mostrou diversas outras possibilidades que antes você não era capaz de ver. O nosso cérebro, ele tem essa tendência a criar padrões. E se eu não me engano, eu afirmei isso no último vídeo, nós precisamos constantemente, ativamente, quebrar esses padrões, reestruturar os caminhos aqui criados e fixados na nossa cabeça para sermos mais criativos, para percebermos diversas outras facetas e possibilidades de um mesmo objeto que não seremos capazes de perceber se só ficarmos aqui, ó, deixando o modo como o nosso cérebro processa informações, que tende à padronização,
acontecer. Então, assim, cada pessoa precisa quebrar as suas ideias dominantes. E como é que quebramos essas ideias dominantes? Através de repertório. Porque, assim, se você quer tomar melhores decisões na sua vida que te tragam mais ganhos do que perdas, que te tragam mais consequências positivas do que negativas, que te tragam mais lucros do que prejuízos, e eu não estou falando aqui de financeiro, estou falando aqui de comportamentos que vão melhorar a sua perspectiva sobre o mundo e vai fazer com que você tome decisões mais certeiras. Pode ser relacionado ao financeiro ou não. Se você quer tomar essas boas decisões, se você quer resolver os problemas da sua vida, você precisa ter em mente muito claro que há muitas formas de se resolver um problema, de se olhar para uma mesma entidade. Há muitas possibilidades inconcebíveis que nós não vamos nunca ter acesso a todas, mas podemos aumentar o leque através de conhecimento, através de expansão, através de reestruturação de como o cérebro processa informações, conhecimento. Uma coisa que esse livro está me ensinando muito é você sempre, em qualquer momento da sua vida que você está fazendo alguma coisa, vai executar um comportamento, vai tomar uma decisão, vai fazer qualquer coisa, você se questiona. Essa é a única forma possível de se fazer essa coisa? Essa é a única decisão possível a se tomar aqui? Essa é a única forma possível de se pensar sobre esse assunto, de se analisar esse assunto? Com certeza não. Há diversas outras. E você só consegue ter acesso, não a todas, mas a pelo menos algumas outras possibilidades através de conhecimento. É por isso que você deveria adquirir repertório. E não um repertório aleatório. Olhe para a sua vida, as demandas da sua vida, os problemas que te acontecem, as suas vivências passadas te trouxeram até aqui. As suas decisões passadas, os seus comportamentos passados te trouxeram até hoje, o momento de vida em que você está, nas condições em que está. Então agora você precisa adquirir o conhecimento que vai fazer você agir dentro dessas condições. Isso aqui é ouro, quando eu entendi. Quando eu entendi isso daqui, eu parei de olhar para as pessoas de sucesso que eu admiro, e vejam bem, eu não parei de acompanhar elas e eu nem, muito menos, desmereci a conquista delas. Eu utilizei as pessoas que eu admiro de sucesso que chegaram lá como fontes de motivação e não como uma forma de se olhar e pensar, então ela fez isso, então eu vou fazer isso. Então ela leu esse livro, eu vou fazer essa coisa. Então o comportamento dela foi esse. Não, porque não vai funcionar. O contexto dela era um, o meu é outro. Como ela fabricava ideias era um, como eu fabrico é outro. As possibilidades dela era uma, a minha. Então não vai funcionar. Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que tenha sido útil. Se for, deixa o like e se inscreve no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo.